convidado. Carlos Veiga, presidente do MPD, partido da oposição cabo-verdiana, é o convidado de João Matos. O nosso convidado é Carlos Veiga, presidente do MPD na oposição em Cabo Verde. Carlos Veiga deu ontem uma conferência de imprensa para, sobretudo, criticar a governação de José Maria Neves. Falei da situação económica e financeira do país. De facto, não me parece não estar muito bem. E agora, filo à luz dos últimos pronunciamentos que o Fundo Monetário Internacional fez e que vieram confirmar alertas que nós estamos a fazer há bastante tempo. De facto, o Governo tem persistido numa linha que nós já dizíamos que nos traria redução do investimento direto externo, um crescimento muito anémico, de um endividamento muito grande, de falta de créditos para a economia. Já tínhamos alertado que a continuação da política que vinham levando a cabo, de empréstimo externo para fazer apenas infraestruturas, ao contrário, iriam agravar o endividamento. O país está endividado e o orçamento que está a ser debatido neste momento no Parlamento não é saída para Cabo Verde. De forma alguma. É um orçamento que o próprio Fundo Monetário já diz que é expansionista, porque de facto aumenta os gastos públicos de funcionamento, as despesas correntes. Mas falo, de facto, caindo sobre as pessoas, porque vai obter as receitas através de um aumento do IVA. A taxa efetiva do IVA, que em alguns casos sobe 400%, em outros casos sobe 500%, no mínimo sobe 67%. E IVA a incidir sobre bens essenciais, consumidos pela generalidade das pessoas, a água, a eletricidade, telefones, os bilhetes de autocarro, o IVA sobre a água, sobre a eletricidade, sobre o petróleo, sobre os transportes terrestres. Isso aplica-se aos mais pobres. O governo de José Maria Neves vai pôr o cabo-verdiano médio a pagar mais impostos, mas também as empresas vão pagar mais? As empresas também vão pagar mais. Sobretudo as empresas do turismo vão sofrer bastante. As outras empresas também sofrerão porque os custos do consumo de água, do consumo de energia vão aumentar. Já agora, há aqui também um paradoxo do lado do MPD, porque o presidente da Câmara Municipal da Praia também vai aumentar impostos. Esta é a narrativa que o PCV quis criar para dar resposta a esse aumento. O município não cria impostos, é impossível. Os impostos são criados por lei da Assembleia. Existe o IUP, criado pela Assembleia. É uma taxa, é um imposto. É um imposto, mas é um imposto criado na década de 90 pelo Governo e que tem sido aplicado ao longo desses anos. Tem sido aplicado mal. A Câmara da Praia descobriu agora, outros já tinham descoberto há 1 ano, 2 anos, no caso do Salho da Boa Vista, que de facto estavam a aplicar mal e a perder muito dinheiro. Nós, como MPD, já dissemos que nós não consideramos oportuno o momento para o fazer. Aconselha o Dr. Ulisses Correia e Silva a recuar nessa questão? Não, o que eu aconselho, o que nós dizemos é que este imposto precisa ser revisto na Assembleia, portanto, com proposta do Governo. A taxa de 3%, que é a taxa agora do Imposto Único sobre o Património, deve baixar, porque ela foi estabelecida, essa taxa, nos princípios da década de 90, para uma situação completamente diferente. Hoje, o valor, portanto, dos prédios sujeitos ao IUP é incomparavelmente superior. E, portanto, a taxa de 3% aplicada a uma realidade que tem um valor muito superior acaba por dar valores muito elevados. Portanto, nós achamos que é preciso rever o regime do Imposto Único sobre o Património para baixar essa taxa, mas também acabar com as isenções, porque o Governo, farto de dar isenções, depois não compensa os municípios. Mas essa é a narrativa com que o PCV tenta distrair a questão central. Repare, o IUP é sobre proprietários. Compra, tem uma casa de que é proprietário. Agora, o IVA sobre a água, sobre a eletricidade, sobre o petróleo, sobre os transportes terrestres, isso aplica-se aos mais pobres, sofrem indiretamente. Mas o MPD critica o governo de José Maria Neves, mas há quem diga que neste momento não temos nem governo, nem oposição também em Cabo Verde. É a opinião de algumas das pessoas. Normalmente são pessoas que estão muito descontentes com o governo. Nós estamos a fazer o nosso papel e estamos a fazê-lo. Nós estamos a sair 2 eleições em que nos saímos muito bem e, portanto, dizer que não há oposição é a opinião das pessoas. É livre. Agora, neste momento, concentramos-nos nas críticas e vemos aquilo que nós estávamos a dizer está a acontecer. Aquilo que estávamos a dizer está a ser confirmado por instâncias como o Fundo Monetário Internacional. Então, não temos oposição, não sei o que é que a gente tem. Mas o cabo-verdiano médio já ouviu esse discurso, que é um discurso do MPD, que vem desde a campanha das legislativas. O povo quer ver os seus problemas solucionados. Se nos desse a maioria, tínhamos de solucionar de forma diferente. Mas não nos deu a maioria, não nos pode exigir para solucionarmos, porque esse povo deu ao PCV a maioria.
maioria para governar e solucionar os problemas. A nós fiscalizar. Isso estamos a fazer, defender os interesses das pessoas. Admite então que o PAICV ganhou as últimas eleições legislativas e que não houve compra de votos? Claro que houve, mas eu não estou a discutir o resultado da votação. Agora, isso não implica que não houve compra de votos, que não houve um monte de irregularidades. Houve, sim, senhor. Que eu digo que nós saímos bem nos dois últimos. Nós conseguimos eleger Jorge Carlos Fonseca para presidente e isso deve-se muito ao MPD e ganhamos autárquicas da forma clara e expressiva como toda a gente viu. Portanto, eu acho que o MPD está de boa saúde. Mas aí também o MPD recuou na questão de Santa Catarina, nas últimas eleições autárquicas. Nós ganhámos 14 em 22 municípios. Portanto, acho que uma vitória mais clara do que esta era de facto de arrasar. E não é essa também a realidade. O Dr. Carlos Veiga tem tido uma posição um bocado esquisita de um dirigente político. Não quis candidatar-se às últimas eleições presidenciais, agora não é candidato à liderança do MPD. Um bom político nunca diz nunca. Não, eu gosto de ser autêntico, digo aquilo que penso. Não quis ser candidato às presidenciais, é verdade, e também não vou continuar na liderança do MPD. Bem do MPD. Acho que o MPD precisa de uma renovação. Foi por isso que eu trabalhei também. Eu tenho que trabalhar para a renovação do MPD. Portanto, neste momento, já há uma plebe de jovens dirigentes com muito nível, com capacidade política. Mas quando diz que quer uma renovação do MPD, está a admitir implicitamente que falhou. Porquê? As organizações vão em frente. Se eu estou a sair de 2 embates eleitorais triunfantes, eu não falhei nada. E agora é que é o meu momento de sair para permitir que o MPD de facto seja ainda mais forte. Tem que ter mais capacidade de embate e, portanto, para isso precisa de renovar bem. Mas aproveitando da generosidade, da criatividade dos mais jovens. Dr. Carlos Veiga, os mais jovens não podem ter a experiência que o senhor tem para resolver os graves problemas que Cabo Verde enfrenta. Mas eu não vou sair do MPD. Haverá outros líderes para outra equipa e eu estarei como deputado a cumprir o meu papel, mas estarei também como militante do MPD e como eu, todos os outros da minha geração. Portanto, nós vamos ter o MPD mais forte. Não acha que foge um bocado às suas responsabilidades de homem de Estado? Servi o meu partido, o meu país durante 13 anos da minha vida, o meu país, além das outras funções que exerci no serviço público. Não estou a fugir, não. Até porque eu vou continuar. Qual é o perfil do seu sucessor? É o perfil do Dr. Ulisses Correia e Silva? Aqui não há sucessões, aqui escolhem os militantes, vão escolher. Eu não indico ninguém, não apoio ninguém. Ulisses Correia e Silva poderá ser um bom líder do MPD? É um dos grandes dirigentes do MPD, que tem experiência, que tem capacidade de embate político e tem capacidade de pensar o país. Temos vários, felizmente. O MPD não está a tirar proveito da fraqueza e da divisão do PAICV? Como é que não estamos a tirar proveito? Estamos, sim. Nós não ganhamos as presidenciais, não ganhamos as autárquicas, ganhamos. Perdemos as legislativas, pronto, vários fatores. Não interessa. Interessa sim porque o governo do PAICV não resolve problemas básicos como água e luz da população e José Maria Neves continua a ser, pela terceira vez, primeiro-ministro de Cabo Verde. Por escolha dos cabo-verdianos. Esses mesmos cabo-verdianos que o escolheram, pouquíssimos meses depois, o rejeitaram o seu candidato para as eleições presidenciais. Outros meses mais adiante, os candidatos que ele escolheu para as autárquicas. Portanto, os cabo-verdianos é que escolhem. Agora sentem na pele. Estão a ver. Portanto, a opinião está a mudar. 13º mês, crescimento a 2 dígitos, o desemprego um dígito, tudo isso está por água abaixo. Não há hipótese. E as pessoas já viram. É por isso que abandona a população e deixa a liderança do MPD? Não é por isso que sai da liderança. Não abandono o país, nem abandono os eleitores cabo-verdianos. Não estou a abandonar os cabo-verdianos. Vou continuar aqui no Parlamento. Vou continuar a estar com os militantes. Para terminarmos, como é que vê esta situação de nepotismo e corrupção em Cabo Verde, desse governo de José Maria Neves? Há situações de nepotismo, sim. E o que choca um pouco mais é que tem-se a sensação de impunidade. Mas há, de facto, várias, as mais que foram, portanto, maridos de ministro para organismos tutelados pelas esposas. A justiça não funciona. Não é eficiente, mas aqui não é só isso que falta. Falta também que o controle social seja maior. E a verdade é que a sociedade cabo-verdiana muitas vezes considera isso quase normal. Carlos Veiga, líder do MPD em Cabo Verde, era o nosso convidado. Convidado.